eu estava trabalhando antes de entrar no programa em 2 hospitais. Então, eu ficava indo e saía de um, ia para outro. Lá em Curitiba. Um ficava em Campo Largo, Uhum. que é na região metropolitana, e o outro é em Araucária, que é uma outra cidade também. Então, eu saía conheço de um... Araucária. Tem a loja Qual? iPhone. Eu compro meu iPhone lá na iPhone Araucária. iPhone Araucária. lá. Inclusive, se você quiser trocar o seu, fazer um upgrade. Aí, ó, fica a dica, Fica a hein? dica, hein? Fica a dica, Eu amei o hein? gancho. Você acabou de comprometer ele de dar um iPhone pra ela. Não, eu tô querendo o meu Ó, aqui. Preciso falar que tem o quê? Mais de 4.000 pessoas assistindo, então, rapaz do iPhone Araucária, parece que você... Caraca, gente. Vou te mandar na minha caixa postal. Gente. E se você não der, a Bruna vai comprar. Exatamente. Eu vou ter que comprar pra ela. Ajuda aí um pouco, então. Mas eu conheço a Araucária, a avó do meu... A minha avó também, né? A avó do Felipe, ela mora lá. Aí eu sempre dou uns pulos lá. É uma gostosinha, gente. Amo. Ai. E o Campo Largo é o mesmo lugar onde faz o vinho? O vinho Campo Largo ou não? Sim, sim. É? Que tem um vinho gostoso. Nossa, e tem Quer os dizer- sucos também, a marca, é isso? Eu sei que tem uma fábrica lá de vinhos Campo Largo. Não sei se se concentra todo lá, mas tem. Deve ser, né? Aham, mas tem. Mas, e também, o seu pai é militar, né? Você Não, falou meu pai, ele começou a vida dele sendo militar. por isso que você já mudou. Onde Aí- você já morou? Menina do céu. Fala, Calma fala. aí, deixa eu pegar a lista. Vai. Vamos lá. Começa do É começo. que assim, o meu pai, ele era militar, depois ele saiu e entrou num banco. Então, ele era muito transferido. Então, a gente mudava, assim, 4 vezes por ano. Por conta de segurança, né? Ele ficava sendo transferido de cidade para cidade, cidade para cidade. Então, desde pequena, eu precisei me adaptar, né? A lidar com pessoas diferentes, me adaptar com rotinas diferentes, porque você começava a ter vínculo com alguém, hora de mudar de cidade. Batida, estourou o ouvido de vocês, agora com esse tapa que eu dei aqui. Não, foi bem Não. suave. Tá de boa. Mas, então, eu já morei em muitas cidades. Aí, nasci em Astorga, eu e Estãozinho Chororó, nascemos em Astorga. Astorga fica no interior do Paraná. Interior. Mandaguaçu, Mandaguari, Jandaia. Fiz faculdade em Maringá. Morei em Salvador, minha família está morando atualmente na Bahia, em Feira de Santana, então eu fiz cursinho em Salvador já também. Gente, quantos lugares. Depois morei em Campo Largo e Curitiba, e agora São Paulo. Morei no Rio de Janeiro por 3 meses. Vamos lá, gente, tem uma lista ainda que tem algumas cidades que eu estou esquecendo. Mas... Como fala? Quando não... Nômade. Nômade. Sou bem nômade. Era Nômade. isso. Mas eu gosto porque a vida fica mais dinâmica também, assim. Eu gosto muito dessa... Nossa, você deve conhecer muita gente, né? Muita gente. Eu já morei com muita gente também. Porque República, assim? Quando eu fazia cursinho, eu dividia apartamento, né? Uhum. Onde você fez cursinho? Fiz cursinho em Maringá. Em Maringá mesmo. Depois na faculdade também. Depois, quando fiz cursinho também em Salvador. Então, eu dividi muito apartamento. Eu já morei sempre com muita gente. Já morei uma kitnet, 4 pessoas. Então, cada uma dormia num canto para estudar. Então, a gente ia se adaptando, assim. Você acha que foi isso que te ajudou a saber lidar o jogo de cintura dentro da casa do bebê? Acredito que sim. Acredito que foi 2 coisas. Eu acho que foi essas mudanças desde sempre. Então, aprender a respeitar o limite do outro e a se adaptar às situações. E eu tive uma grande escola também, que foi a pandemia, né? Eu estava conversando com a Boa ali também. A pandemia. Então, o ambiente hospitalar, eu trabalhava em UTI, a gente já vivia um confinamento ali também. Na época da pandemia, a gente acabou ficando mais tempo no hospital, lidando com pessoas diferentes, especialidades diferentes. Então, você aprende a lidar com opiniões diferentes, respeitar opiniões dos outros, independente se você concorda ou não. Por quê? Porque amanhã eu vou precisar da ajuda daquela pessoa para uma opinião para outro paciente. Então, você tem que ter sempre aprender a lidar com as pessoas. Jogo de cintura. Exatamente. Então, eu acho que tanto a adaptação ao ambiente foi devido às mudanças que eu já tive na minha vida inteira, mas saber lidar com as pessoas, eu acho que foi um ambiente hospitalar. E na pandemia, você falou que trabalhava em 2... Calma, agora você falou que estava trabalhando em 2 hospitais antes de entrar, né? Isso. Na pandemia, você trabalhou em 2 também? Na pandemia, eu trabalhei em um hospital. Um hospital que é uma das maiores UTIs da América Latina. Então, nós tínhamos muitos leitos de UTI, muitos profissionais.
Inclusive, fui visitar ontem o hospital. Qual que é o hospital? O Hospital do Rocio, que fica em Campo Largo. Ontem eu fui visitar também o pessoal. Até mostrei. Falei, gente, o quarto era... A Bô falou que viu. Mostrei. Falei, gente, acho que o quarto deserto era pequeno. O quarto, o Star Médico é assim... O quarto era menor mesmo, até. Beliche, uma em cima da outra. Eu falei, já estava adaptada ao ambiente já. E a UTI não tinha janela, luz, barulho de monitor. Então, na pandemia, eu fiquei muito tempo, né? Então, assim, dormindo com um monte de gente. A gente dormia 5, 6 pessoas no mesmo quarto. Lidando com situações mais críticas, lidando com pacientes, com familiares, com histórias, porque todo paciente tem uma história. Então, lidando com a descoberta de uma doença nova que a gente teve que aprender a... Coloca um pouquinho o microfone aí mais perto da sua... Tô aqui me adaptando, Aí, calma aí. Foi? Coloca, pode arrastar ele aqui. Ops. Pode fazer assim também, se quiser. Calma aí, gente. Achei que se eu mexesse, quebrava. Calma aí. Não, pode ficar à vontade, ó. Eu tava aqui assim, ó. Mas não tem problema. Aqui a gente tem um lema, que é quebrou, pagou. Tá tudo certo. Calma E você aí, tem uns gente. bons milhões? A gente Então, tá assim, não tem como tranquilo. negar, né? Então a gente já sabe que tá de boa. Agora eu quero saber a parceria do microfone que a Bu vai falar. Já que tem Gente, fone. compre Fone Surf. Compre aqui agora. Inclusive, se a um dia quebrar, eu vou pagar um pra ela dar pra aqui, pra Tatá. Então, mas na pandemia eu trabalhava nesse hospital. E eu trabalhei muito. Eu imagino que ser médico não é fácil, né? Porque lida exatamente com as histórias das pessoas. Mas, assim, teve alguma muito marcante na pandemia ou durante a sua vida toda de médica? Alguma história muito marcante? Ah, teve várias. Teve uma que eu contei até no programa, que foi do Jaime, depois nós fomos no Fantástico até. Eu vi. E isso. Também era um paciente que a equipe toda, quando eu falo, não é só eu, nós temos uma equipe multiprofissional, então a equipe inteira que ajudou a cuidar dos pacientes, que ajudam a salvar os pacientes. Mas também teve histórias que me marcaram que não tiveram desfecho positivo. Essas marcam a gente também de uma maneira, em um ponto que fica ali, Sim. assim, guardado. Assim. Teve uma paciente que... Ela tinha Covid e ela era puérpera. E aí ela acabou tendo bastante complicação, desceu para mim na UTI. E a doença foi aumentando. E aí, antes de entubar ela, que a gente precisou entubar para ligar no ventilador, ela falou para mim assim, mas eu vou ver meu filho crescer, né? Ai, Então, Jesus. aquilo me... E ela acabou piorando, acabou falecendo. Aquilo, pra mim, assim, foi uma história que me marcou muito. E é o que a gente fica... quando eu lembro disso, é o que eu uso como estímulo pra gente aproveitar a vida, sabe? Todas as vezes que eu tava falando até com a Bu ali, que eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu amo o que eu faço. Então, às vezes eu não estava de plantão, eu voltava no hospital só para ver meus pacientes, para saber como que eles estavam. Mas teve um momento que, depois da pandemia, eu falei, eu preciso também olhar para mim com mais carinho, olhar para minha família, porque eu estava perto da família dos outros e, ao mesmo tempo, distante da minha. Sua. Então, Nossa. trabalhar num ambiente hospitalar, lidar com as histórias dos outros, até com essas histórias que, às vezes, a gente não tem um desfecho positivo, assim, que a gente gostaria, faz a gente sempre... A gente pega o que é de bom, assim, do tipo, o que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso... Eu ainda estou aqui. Então, o que eu tenho que fazer para pegar e ser feliz, ficar, né, próximo dos meus também. Você acaba tendo exemplos de outras pessoas. Exato, para assimilar para nossa própria vida. E aí ela fez isso e entrou no BBB. Não, eu tava falando para ela, assim, fiquei num confinamento na época da pandemia, e pensei, preciso aproveitar a minha vida. De repente, tá eu um ano depois num confinamento de novo. a vida. Não, exato. Mas isso é uma das coisas que eu sempre falei. Eu falava, gente, eu tava lá dentro, eu falava assim, eu não sei qual vai ser o desfecho daqui, mas eu vou me divertir. Tá certo. Eu falei assim, eu vou me divertir. O que fez você querer se inscrever? Você já tinha se inscrito outras vezes? Eu tinha me inscrito no ano passado. No retrasado. Arthur? Isso. Não. Do 22. Não, no do Arthur. No do Arthur.
A gente fala, né, dos campeões. É, do No da Arthur. Amanda, no do Arthur. É, no do Arthur Ah, eu você tem tinha... o seu. Agora eu tenho o meu. Você tem o seu programa. Eu faço parte do grupo seleto de 23 pessoas que ganharam esse Pois negócio. é. Que isso, Nossa, hein? é verdade? Cara, é muito bizarro quando eu paro pra pensar isso. A ficha já caiu, assim? Cai diariamente. Às vezes eu pego e tô escovando os dentes e de repente eu falo, isso tá acontecendo? Tipo, isso tá acontecendo? Tipo, eu realmente ganhei? Tipo, eu ainda tenho uns momentos, assim, Aham. que eu pego, às vezes eu esqueço, assim, de repente falo, cara, o que que tá acontecendo na minha vida? Tipo, Que loucura, né? é muito, ainda, a ficha vai caindo, assim, aos pouquinhos. Mas eu tinha me inscrito no do Arthur e aí acabou não dando certo. E eu me inscrevi porque, eu vou ser bem sincera, pelo dinheiro mesmo, entendeu? Assim, eu... Tá certo, vai. É, porque quem trabalha na área da saúde, a gente sabe que independente do quanto a gente trabalha, é muito difícil chegar numa quantia tão grande quanto era o prêmio. E eu financiei minha faculdade, então eu já tinha uma certa dívida ali para arcar. E eu também tenho o sonho de sempre ajudar meus pais, então eu falei cara, quem sabe? Mas teve algum programa que você acompanhou e fala, gostei, Não, vou... o BBB eu acompanhava. Sempre Acompanhava tá. no plantão. E as pessoas sempre falavam assim, Amanda, por que você não se inscreve? Por que você não se inscreve? Aí eu falava, gente... Aí eu falava assim, será? Será? Aí eu pensava, quer saber? Vou. Eu já passo vergonha na minha vida de graça. Vamos lá, vai que, né? Vai que alguém, né? Eu já passo vergonha na vida de graça, quem sabe? E aí um amigo meu, ele pegou, se inscreveu, me inscrevi também. E no ano passado, não deu certo. Aí Vocês esse ano se inscreveram juntos? Oi? assim? Foi junto? Não, ele falou que ia se inscrever, Ah, tá. aí eu me inscrevi, aí eu pensei, ele falou, por que você se inscreve? Eu falei, acho que Bora. vamos lá, né? Vamos me inscrever. Aí não deu certo, aí esse ano eu falei, vou tentar. Mas eu nunca imaginei que eu ia entrar. O processo seletivo ele é muito bem fechadinho, que você não sabe até o final. E aí, quando... Nossa, assim, tem umas pessoas que vão até o final, tipo, até dezembro lá, estão achando que vão entrar e não entram. Pois é, né? Mas vai tendo fases, né? Vai tendo isso, É, né? você tem um ano inteiro de seleção, assim, mas... Você se inscreveu quando? Você lembra o ano? O mês? Não lembro. Não Quando lembro. É que eles abriram... Eu me inscrevi na segunda abertura das inscrições. Em Curitiba foi. É, região sul, né? Eles separam Ah. por regiões. Tá, entendi. Aí eu falei assim, mas eu pensei, não vou entrar. Pensei assim, será? Sabe? Aí, de repente, vamos lá. Mas eles ligam? É o DDD 21? Não. A gente não pode falar do processo seletivo. Ah, sério? Queria saber como é que é. É. Mas Mas, pode falar do dia que ele chega na sua casa, assim, Oi? pra pegar as roupas? não, nada? a gente não, igual eu falei, a gente não sabe como que vai ser, se a gente foi aprovado ou não. Uhum. Então, eu tava bem de boa, vendo minha vida, de repente, Bateram na nossa porta. e aí foi assim, eu tô aqui, gente, vocês viram a minha mala, como que foi? Vocês viram a minha mala? Eu tinha acabado de chegar de viagem. Eu amo, sério. E aí, a sopa a gente viaja com a sopa que a gente gosta de usar. Sim. Então tava tudo sujo. Tava tudo sujo. Geralmente, E aí, geralmente, eu uso o quê? Eu uso roupas, gosto de cor mais neutra. E eu tava tão na correria, assim, do tipo, preciso, tava uma amiga junto em casa. Eu tenho que pegar as coisas, que eu apareci com uns 3 vestidos verde-limão. Que eu nunca tinha usado na minha vida. E aí eu olhava aquilo e falava, Senhor amado. Aí, de repente, eu usava o mesmo vestido todas as festas. Porque minha amiga achou, ela falou assim, vou te ajudar aqui a colocar umas roupas confortáveis. Ela só colocou shorts, jeans e blusinha. E ela esqueceu que tinha um ao vivo. Ela esqueceu que tinha as festas. Então, eu apareci 15 vezes com o mesmo vestido. Ah, mas eu não reparei, sabia? Não? Não. Eu também não. E É que talvez- seu não foi não. Mas é que eu fui cair na real também, não reparei. E ainda tinha o patrocinador também que tinha uns lookinhos, né? Uma vez por semana o patrocinador manda. Mas talvez vocês não repararam, porque vocês achavam que era da edição passada e já era outra festa. Mas eu tava com a mesma roupa, entendeu? Caraca, Às vezes vocês falam assim, foi semana passada. Eu tava com a mesma roupa. Mas, gente, foi assim, ó. Um babado. Foi um babado. Foi assim, eu realmente não sabia que ia entrar. Então, eu fui pega de surpresa. Fui com o que tinha. Gente. E no hotel, assim, a primeira vez, como foi pra você? Tipo, esse pré-confinamento já, né? Você ficava lendo,
de boa? Ah, eu ficava pensando assim, gente, porque eu não avisei eu não tinha avisado ninguém, né? Ninguém. E aí eu pensei, Nem seus pais? não. Tipo, Os ninguém... meus pais não sabiam. Como não? Calma. Ah, eu acho que tem um vídeo do deles meu pai. reagindo, Aham, né? Verdade. Meus pais não sabiam que eu tinha ido. Mas você não avisou ninguém, assim, sua amiga sabia que Só essa minha amiga. aham. E ela organizou tudo pra fazer, sei lá, cuidar das suas redes sociais. Foi ela Uhum. a responsável? Cuidar dos meus plantões, dividir os meus plantões, cuidar da UTI que eu tava coordenando. Foi assim, ó. Então, assim, a todo momento, enquanto eu tava pré-confinada, eu ficava pensando assim, gente, uma hora a polícia vai vir aqui porque eu abandonei plantão. Eu fiquei pensando assim, Senhor amado, se a Pamela não conseguiu arranjar ninguém, eu ficava assim, meus pais, e meus pais? Eu ficava pensando, meus pais devem estar loucos atrás de mim, assim, porque eu simplesmente sumi. Essa sua amiga é médica também? Ela é médica. Então, ela teve que se virar nos 30, aprender mídia social, aprender... Não, Gente. sério. Muito bem preparada, né? Não, é assim, uma amizade bem sincera, eu acho que... Que deu certo. Aham. Caraca. Foi assim, ó. Eu ficava todo momento, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu ficava assim, gente... Mas e você não deixou nada planejado? Tipo assim, ó, tem essa conta aqui pra pagar, isso aqui... Tipo, se vira, vai atrás, ô, Pamela, pra ver o que tem pra pagar. Foi isso. tipo isso, assim. Foi tipo isso. Por isso que eu fiquei muito preocupada. Não é todo enquanto eu tava lá na casa, eu falava, gente, eu vou testar se a segurança do Projac é boa mesmo. Porque os credores vão invadir isso daqui, porque eles sabem aonde eu tô. Eu falava, eles sabem onde eu tô. Porque eu simplesmente sumi sem pagar nada. Eu falava assim, eles vão invadir. Você voltou e ainda tinha luz, água, ou tava Não, cortado? meu gás tava cortado. Gente, Eu tava, passei. Imagina, tem que ir atrás disso depois. Não, esses dias eu vim pra São Paulo, peguei o apartamento aqui e voltei pra Curitiba, né? Aí voltei pra Curitiba, lindo e formosa, frio, né? Frio. Fui ligar o chuveiro e falei assim, gente, não tá esquentando isso. E eu tinha chegado já à noite, assim, quase na madrugada. Eu falei, não tá esquentando. Aí eu falei, não acredito. Milionária, não paguei uma conta de R$27,90. Eu falei assim, não sem gás. acredito, sem gás. Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Falei, vou bater na minha vizinha. Fui, pedi pra minha vizinha. Fui Não lá era e um falei, açúcar, era um banho. aham. Aí E eu- ela, como foi? Então, eu já tinha cruzado com ela, inclusive ela deve estar assistindo aqui nesse momento. Eu tinha cruzado já com ela no elevador, e ela tinha pedido uma foto. E aí ela falou, quando precisar de alguma coisa, é só bater no meu apartamento. Eu pensei, eu tô pronto. precisando, se ela me deu essa... Verdade. Exatamente, agora ela falou, se precisar, eu tô precisando, posso tomar um banho na sua casa? Ela, pode, lógico. Aí ela recolheu as calcinhas do box. Calma. Os cabelos ali No azulejo. Não, foi muito engraçado, porque eu peguei, falei, posso, tá velho o marido dela, assim, né? Eu falei, posso, né? Aí ela, não, lógico, eu falei, mas eu não quero, aquela assim, não quero incomodar com a toalha, com as coisas na mão, assim, eu não quero incomodar, tudo Já bem. pronta. Aí ela pegou, me emprestou, aí ela saiu assim, lá, e a gente abriu um vinho, você quer? Eu falei, não, né? Pensei, capaz, né, gente? Aí ela falou assim, tem certeza? Eu falei, bom, já que você tá oferecendo, eu vou lá. Já que você insistiu. Já que você não me oferece 2 vezes. Eu falei, aí ficou eu, ela e o marido dela tomando vinho lá na madrugada. Assim, Gente. eu ganhei banho, ganhei vinho, Ainda desabafou. desabafei, A psicóloga arrasou. Isso foi quantos dias depois do BBB que você saiu? Ah, deve ter sido uns 15 dias, porque depois eu paguei todas as contas, né? Que aí deu pra voltou pagar tudo. Gente. Porque eu tava sem gás, porque eu simplesmente, na correria de sair, assim, quando você sai, você entra, vai na casa, você só vai, né? E aí ficou com a Pamela, quem sou eu? Depois de tudo que eu deixei pra Pamela cuidar, chegar e falar, você não pagou essa continha aqui, hein? Nossa, não acredito, Pamela. Me decepcionou, hein, cara? Gente, eu imagino se eu entrasse, eu acho que eu ia ficar assim, gente, meu gás, sei lá, na câmera, só. Gente, hoje é dia de pagar a escola, sei lá, umas coisas. tipo... Você ia mesmo, amiga. Ela é toda, tipo... Tem o dia do pagamento, né, que você tem. Ela ia lembrar certeza o dia. Eu acho que eu ia falar, gente, tá na hora de pagar não sei o quê, ó os juros do cartão, sei lá, alguma coisa assim. Ó, como que é? Compra mais um aplicativo pra não pagar taxa. O povo me zoa. Gente, por quê? Tá, tipo assim, sei lá, entrega acima de R$100, não paga taxa. Eu vou até dar os R$100, não pagar. Mas eu faço a mesma coisa. Pra não pagar. Eu Lógico, também. economia. Tá certo. Eu faço a mesma coisa. Você fez uma compra, tipo, R$30.
Mas aí, se você compra R$200, você não paga o frete. Aí você paga e fala assim, o que é? Interessante. Lógico, acho que compensa. Claro, Acho vai que usar é. vocês, né? Não, gente, eu tenho 2 filhos, né? O que mais usa lá é amaciante e sabão líquido. Sempre que tá precisando, vou lá e compro amaciante e sabão líquido, porque lava a roupa de 5 em 5 segundos, né? Que é assim, criança. Então eu vou lá e gasto todos O a mais o a ali pro mais frete. é produto de limpeza pra lavar as roupas. Aí, ó. Nunca vai fora, nunca vai no lixo. Nunca vai precisar. Você acha? A gente tem que ter esse... E aí, nunca acaba também. Porque tá lá aquele estoque. Bom saber, que já sou eu batendo, então eu preciso de um copinho Fica de a dica. amaciante. Lógico. Tá certo. E aí, quanto tempo você demorou pra organizar a sua vida, assim? Como é que foi? Conta como é que foi. Você saiu do hotel, primeiro dia, lógico, tem toda aquela coisa de programa e tal, nananã. Quando você acabou os programas, falou, bom, agora eu vou viver, né? Voltar à vida normal. E aí, como é que foi? E aí a gente não voltou até hoje. Essa vida normal não Tá voltou na até... loucura. Ainda... É uma adaptação diária. É um aprendizado diário. Eu saí, é muita informação. Por mais que, assim, você faça a parte burocrática de ir nos programas, o que é muito legal, porque até então eu só tinha visto pela TV, e de repente eu estava na TV. Então foi muito legal conhecer estúdio, conhecer os apresentadores. Quando acabou isso, eu falei, tá, e agora? Que é muita informação ao mesmo tempo. Então, eu demorei um tempinho, eu fui para Curitiba, porque eu falei, eu preciso me reconectar com a Amanda mesmo, entender, assimilar tudo o que está acontecendo, mas é um aprendizado diário. Uhum. Então, assim, aí foi que eu pensei, tá, e agora? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? Amanda, eu tinha o objetivo de ganhar o programa, ganhei o programa, e agora? Agora eu vou fazer o quê? Vou investir esse dinheiro. Agora a Amanda vai pegar e vai utilizar a influência que ela acabou adquirindo, as pessoas que seguem ela. Para quê? Nossa, Qual deve que ter é? um planejamento da vida dela em um dia. Então, assim, eu parei e pensei, tá, o que eu sou feliz fazendo? Eu sou feliz falando sobre medicina. Então, eu vou usar a minha exposição para falar sobre dar informações sobre temas de saúde. Nossa, ótimo. Então, meu propósito sempre foi cuidar de pessoas. Eu falo isso, pode parecer até repetitivo, mas eu sempre falo isso. E existem muitas maneiras de a gente exercer a medicina. E informar... É uma delas. Exatamente. Então, eu quero utilizar essa exposição para conseguir informar as pessoas, conseguir dar dicas para as pessoas. Como eu trabalhei no ambiente hospitalar, eu via o que a falta de informação lá no começo resultava. Sim. Então, hoje eu consigo agir aqui no comecinho. Uhum. Então, aí eu comecei a organizar a vida nesse... Aí eu falei, tá, a Amanda vai fazer isso, aí a Amanda precisa estar um pouco mais em São Paulo, tem uma oportunidade de aparecer em São Paulo. Aí eu organizei e falei, não, então eu vou pegar um apartamento em São Paulo, vou ficar ali, mas também quero ter o meu espaçozinho aqui também em Curitiba. Então eu fico nessa... Mas estou organizando. Eu acho que eu estou aprendendo diariamente. Tá. Sim. Conforme as coisas foram aparecendo, eu vou me reorganizando e me readaptando. Mas você lembra qual foi a primeira coisa que você fez, assim, tipo... Por onde você começou, sabe? Tipo, sei lá... Fala aí pra eu ver a imagem, descreve como foi o dia. Tipo, sentou e falou, você pega caderno, você ligou o computador, começou a organizar, falou com alguém, montou equipe, foi entender o que foi. Não, eu fui entender o que estava acontecendo com a minha vida sem eu. Porque, assim, eu tava no metaverso, né? Porque, assim, eu tava vivendo uma vida lá, mas a minha vida também tava continuando aqui fora. Sim. E aí, quando eu saí, eu não sabia o que estava acontecendo. Imagina. Eu não sabia o que estava Imagina. acontecendo. Porque até dentro da casa, eu tinha acesso ao que eu estava presenciando. controle ali, Exato. né? Então, assim, quando eu saí, de repente, você descobre o que estava acontecendo nos outros cômodos da casa, você descobre o que estava acontecendo aqui fora, o que meus amigos fizeram. Por exemplo, eu saí, uma das coisas que mais me surpreendeu foi assim, eu lembro que eu saí, tive acesso acho que foi ao Twitter, que eu comecei a olhar, e eu comecei a ver um monte de imagem minha. Eu falei, cara, clonaram meu celular. Eu falei assim, clonaram, porque eu vi umas fotos minhas, tipo assim, sabe, eu tava no plantão assim, e não sei o quê. Eu falei, cara, clonaram meu celular. Eu falei, o que aconteceu, né? Aí eu chamei minhas amigas, tipo assim, chamei uma amiga minha e falei assim, cara, o que aconteceu aqui? Eu falei, clonaram meu celular? Ela falou, não, a gente expôs mesmo. Sabe aquelas fotos que você manda para suas amigas? Que você fala assim, tipo, sabe? Tipo, eu tô aqui, ó, e tal, ou um vídeo e tal. Ela falou assim,
começaram a falar umas coisas na internet, a gente resolveu expor tudo. A gente precisava de material. Então, tudo que você mandou no WhatsApp, a gente resolveu colocar. Eu falei, gente, fã ou hater? Fã ou hater? Mas eu acho que isso aproximou, tipo, Aproximou. humanizou mais, sabe? Sim, as minhas amigas, elas se reuniram. Então, assim, o que eu mais quis saber quando eu saí foi assim, tá, o que aconteceu? Como que foi pra vocês aqui também? Como vocês descobriram? Eu quis entender o processo. Então, eu chamava elas e falava, como que você descobriu? Aí elas começavam a falar. Aí eu falo, o que vocês fizeram? Ela manda. Aprendemos a mexer no Twitter. Começaram tudo do zero ali mesmo. Começaram. E aí as minhas amigas, assim, elas eu peguei e tinha o meu nome mais um codinome. E aí eu pegava e escrevia. E aí, porque eu precisava postar as coisas e precisava colocar coisa sua. E eu falava assim, gente... eu fiz um vídeo no YouTube para ver como que mexia. Nossa. Aí eu falei, todo mundo aprendeu. Então foi aprendizado para mim e para elas também. Sim. Assim, elas foram todo mundo aprendendo. E aí o mais legal foi que eu consegui reunir muita gente. Então, o que eu vejo hoje, por exemplo, que tem os fãs que se reuniram de diferentes estados, formaram grupos. Os meus amigos fizeram isso também. Porque eu passei por muitas cidades. Opa, bati aqui, tô vendo que eu não tô aprendendo a lidar com esse microfone. Eu passei por muitas cidades. E, de repente, eles montaram um grupão. E eles se reuniram. De repente, hoje todo mundo é amigo de todo mundo. Então, assim, quando eu peguei e saí do programa, tinha uma amiga minha que era de Maringá, uma amiga minha que estava morando no Macapá, outra que estava em Curitiba, uma que era de São Paulo, outra que era de Salvador. Todo mundo se fala, todo mundo é amigo. Uma amiga minha foi... Estava fazendo residência de cirurgia plástica no Rio de Janeiro. Ela pegou e falou, tô encontrando uma amiga sua que conheceu no grupo. Todo mundo se reuniu, sabe? Então formou todo mundo, assim, uma corrente mesmo. Não, gente, mas é uma experiência incrível. Eu juro pra vocês. Esses dias eu mandei até pras meninas das desérticas, que né, nós temos a Aline, a Bruna e a Lari. E nós temos um grupo no WhatsApp. Eu mandei pra elas, eu falei, cara, que estranho, porque eu tô sentindo falta. Assim, eu tô sentindo falta do confinamento. E da experiência. Porque eu vejo também as postagens do Boninho, que eles, né, começaram já o processo seletivo pro BB24. E aí eu fico pensando assim, cara, aquilo que eu vivi não vou ver de novo, sabe? Tipo assim, é uma experiência única. E poucas pessoas na vida vão conseguir ter aquela experiência. A experiência das provas, a experiência das festas. Gente, as festas, o que é aquilo? Eles transformam, assim, aquelas mega produções. Rápido, né, o negócio. Exato. Pra sair, pra tirar. Sem contar no crescimento pessoal que a gente tem lá dentro. Né? Era isso que eu queria viver. Nossa, eu acho que volta com uma outra cabeça, assim, né? Você começa a valorizar outras coisas, né? Você se conhece. Quando você entra no programa, eu, Amanda, antes de entrar no programa, eu achava que eu era uma pessoa extremamente autoconfiante. Eu coordenava uma UTI, eu chegava e falava pro pessoal, me escutavam. E aí, de repente, quando você chega lá, você fala assim, eu me deparei com as minhas maiores inseguranças. Que nem eu tinha conta aqui fora. Aí você vai se redescobrindo, sabe? Você passa por um processo de transformação muito grande. Essas inseguranças você colocou pra fora ou você... Coloquei. Ou quais eram, assim, por exemplo? Eu tinha... inseguranças comigo mesmo, com o meu corpo. Tá. Então, que aí você... E eu sempre achei que eu era bem resolvida, sabe? Aí, de repente, você chega lá, aí você começa... Você bate de frente, você pensa que você é. Mas lá coloca a prova tudo, né? Você coloca a prova tudo. Então, insegurança... E, assim, a questão de confiança também, sabe? De você pegar e, às vezes, não se sentir, tipo, suficiente para... sabe? E, de repente, você fala, cara, eu sou suficiente para estar aqui, eu sou suficiente para conseguir isso, A gente começa a quebrar muitas coisas que a gente vai construindo na vida. Por exemplo, prova de resistência. Que você mandou muito bem. Exato. E eu sempre fui uma pessoa... Mas fazia plantão, gente, como é que vocês querem? Não vai competir com uma médica que faz plantão. E eu sempre tinha esse questionamento também. Então, assim, a Amanda de hoje, ela se vê diferente. O BBB, ele foi um processo de conhecer, sabe? Que trabalhou muito a minha autoconfiança. Isso é muito bom. Exato. Porque aqui fora, eu até tive uma conversa com uma pessoa lá dentro na época que eu falava assim, aqui fora, por exemplo, nas redes. Nas redes, a
a gente mostra uma parte da nossa vida. E o que a gente quer, né? E nem sempre é a nossa melhor parte. Às vezes a melhor parte é o que a gente não mostra. E foi o que eu fui lá dentro, é a Amanda. Porque muitas vezes eu saio e as pessoas assim, porque eles viam sua foto do Instagram e falavam, mas ela não é a mesma pessoa aqui. Mas por quê? Porque aquilo ali é o que a Amanda achava que precisava mostrar, mas a Amanda é aquilo ali, que eles viram durante 100 dias. Então foi um processo de aceitação, um processo de você olhar para as suas inseguranças e falar, cara, como que eu vou trabalhar isso daqui? Calma aí. E foi sozinha, assim, que você foi conseguindo construir isso na sua cabeça? Foi. Depois de quanto tempo, assim, de programa? Acho que desde o dia 1. Desde o pré, né? Exato, porque você... Aqui fora, na correria do dia a dia, você tem uma imagem de você mesmo, você cria... Não, eu resolvo, eu isso, aquilo. De repente, quando você chega lá... Você não manda em nada. Você não manda em nada. Você não tem um controle de nada lá dentro. Você não tem controle de nada. Você não tem um controle... você não sabe se você vai sair, você não sabe se você vai estar amanhã, você não sabe que horas você vai acordar, você não tem controle do tempo. Não, e não tem controle do que as pessoas estão achando aqui fora. Exato. Nossa, gente. E nem lá dentro mesmo. Então, assim... Às vezes a pessoa fala uma coisa pra você, até que de repente você pega... Eu passei por um processo de olhar e falar, calma aí. Essa pessoa, ela me conhece há alguns dias. Eu me conheço há 32 anos. Eu sei o que eu sou. Então, ela pode falar o que ela quiser, mas ela não sabe o que eu passei para estar aqui. Ela não sabe tudo que o que eu carrego. Então, não é ela que vai me definir. Então, ela quer falar? Ela pode falar, mas isso não vai me afetar. Então, assim, é um processo que você vai construindo. O que você teve mais dificuldade, assim? Prova, comida, convivência? Conviver com as pessoas, né? O que você achou que foi o mais difícil? Eu acredito para mim que o mais difícil foi as provas, assim. Porque da questão de comida era uma coisa que eu falava lá. Eu via que isso afetava muitas pessoas. Só que aí entra a nossa experiência de vida. Eu trabalhei em UTI, eu convivo com pessoas que não conseguem comer. Então, para mim, eu falava isso no programa. Eu falava assim, gente, eu vejo as pessoas não conseguindo engolir. Então, para mim, o fato de eu conseguir comer... Já tá ótimo. Tá ótimo. Lidar com pessoas, para mim, nunca foi também muito difícil. Por quê? Porque, igual eu falei, eu trabalho com uma equipe... Eu sempre trabalhei em equipe multiprofissional, com várias especialidades, com pessoas, às vezes, também, que uma pessoa se achando, às vezes, dando carteirada, uma pessoa se achando, né, às vezes, melhor do que a outra... E para as coisas funcionarem no ambiente hospitalar, você tem que respeitar a opinião do outro, independente se ela é igual à minha, se eu concordo ou não, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas na medicina deve ser mais difícil ainda, né? Porque você fala, não, eu estudei para isso, eu quero isso, mas vem uma outra pessoa com uma outra ideia. E aí você olha e você fala, tipo assim, respeito, mas eu tenho aqui o conhecimento que eu vou fazer isso daqui. E era isso que eu fazia lá também. Então, assim, lidar com pessoas já era o meu dia a dia. Já era o meu dia a dia lidar com pessoas. Lidar com opiniões diferentes. Então, até as próprias relações. Às vezes as pessoas falavam assim, mas você não se abalava com isso. Eu falava, gente, esse é o meu dia a dia. Eu já lido com isso, assim, com opiniões diferentes. Então, assim, não me abalava, por exemplo, a pessoa não concordar comigo. E no jogo da discórdia, que vocês eram obrigados a falar? A debater. Isso também era um ponto. Isso era um ponto, assim, que às vezes... Pegava, assim. Eu não sei se eu ia conseguir, gente. Pegava. Tá tudo bem, fala o que você quiser. Não vou ficar aqui falando. Eu ia chorar. Com certeza. Eu falo o que você quiser. Mudei então. Eu ia chorar. Eu não sei como não choram. Então, o jogo da Discord, ele você me trouxe um ponto melhor do que das provas. Era um momento difícil. Era um momento difícil porque é justamente isso. Às vezes você pensava assim... Cara, não tem o que falar agora nesse momento, assim. A gente não teve nenhuma treta, assim, relevante pra eu falar. Mas vai ter. Mas... Você começa a pegar uma coisa nada a ver, né? Só que aí o que acontece? É só até a primeira pessoa falar. Aí quando a pessoa olha pra você e fala, porque você é isso, aí você pensa, pera aqui. Então, calma aí, porque você também é isso daqui. Então, aquela coisa que você fala assim, não, eu tô na minha. O quê? O que você falou de mim? Mas era difícil, porque às vezes você ficava escutando a mesma coisa, tipo, muito tempo, e você falava... E o clima também da casa no pós, né? Que ficava no jogo da discórdia. Porque
Era um ambiente que você tinha que estar ali. Hostil, pode falar assim? Sim, E você depois você tinha que conviver com as pessoas. Você ia lá jantar e falava, vem cá, você vai comer seu ovo? Posso comer? Você vai comer seu ovo? Você vai, entendeu? É complicado, isso deve ser... Essa parte é realmente difícil, assim. A gente também foi um aprendizado. E agora vem cá, tu ganhou 3 carros mesmo? Aham. 3 carros. Gente. 3 carros. Gente. Ganhou 3 carros, o prêmio mais alto da história do BBB. Quanto foi Pois o prêmio? 2.880.000. Livre de imposto. Livre de imposto. Livre de imposto. Quanto tempo demora pra cair na conta? Um tempinho. Não, demorou 1 mês e meio, 2. Aham. Que delícia. Como foi quando você abriu sua conta e tava lá? Vamos gastar! Não, primeiro eu vou ser bem sério pra vocês. Porque eles pagam em, tipo, ouro. Não, assim, não paga a gente em ouro, mas prêmio em ouro e passa pra uma corretora e depois passa pra gente. E o que aconteceu? Eu fiquei juro, uns 15 minutos digitando a senha do tipo assim, pelo amor de Deus, que eu não transfira pra conta errada. Pelo amor de Deus. Eu ficava assim, do tipo... Conferindo. Conferindo, assim, desesperada. Que eu falei, imagine só. Porque eu sou meio azarada. Não, eu sou desastrada. Então, assim, pra eu pegar, sabe, tipo, um 0 a mais, de repente, for lá pro São José. Exato, sabe? Eu peguei e falei, cara, calma aí. Eu ficava assim, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Gente, e os carros você vai ficar com todos ou você Não. vai vender? Eu ganhei o primeiro carro. Pela prova de resistência? Não, o primeiro foi em dupla, que aí eu ganhei uma caminhonete. Aí, O que montava o... que você pegava... Não é que montava o... Tipo um quebra-cabeça? Não. Não, esse a gente ganhou também, mas aí quem ficou com o carro na prova de sorte foi o sapato. Ou Esse seja, era poderia dupla. ter ficado... Com mais um, Mas aí, o outro a gente fez em dupla também, que foi uma que ele ficava pendurado, tinha que pegar as peças que valessem mais. Tá. E aí eu peguei depois os cartões, e aí eu fiquei com a caminhonete. Aí eu dei pro meu pai. Aí eu dei pra ele, desde a casa, quando eu falei que eu ia ganhar, eu ia dar pra ele. Então, né, já entreguei pra ele. É o presente de aniversário, Natal, De Ano tudo. Novo. Dia dos Pais. Pelos whatever. próximos 5 anos, Dia dos Pais, exatamente. Então, assim, o presente de todos dele. que já passaram, né? Então, exato. Que ele entenda, que ele também deve estar assistindo. Então, assim, aprenda que é um presente, assim, meio que vitalício. Porque tem um apego emocional ali. Mas aí o outro carro eu peguei essa semana em Curitiba. Vai ficar pra mim. Porque o meu outro estava, assim, numa situação crítica. E falta o terceiro. O terceiro não lançou no Brasil ainda, mas eu vou vender. Esse que é caríssimo, não é? Qual que é o carro? Pode falar? Pode. Silverado. Não lançou no Brasil ainda. Que carro é lindo, esse, gente? É um bonito. carro maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, se alguém quiser comprar, eu vou vender. Primeira mão, hein? Inclusive, gente, se alguém quiser comprar, eu vou vender. Silverado? Deixa eu ver, Aham. colocar aqui pra você ver. Silverado. coisa mais linda. É uma caminhonete gigante. Gigante. Muito bom. Acho que combina bem para um ambiente familiar. Agora você tá com... Caraca, é linda! Gente, vou comprar para dar pro Júlio aquelas. né? Aham. Ótimo, eu faço no precinho. Quer o Pix? Gente, você faz um desconto. Mas com certeza. Silverado. Da amiga aqui, ó. Caraca, gente. É maravilhoso. Nossa, não cabe. Apareceu ali o preço. Gente, vende mesmo. Que isso? Aham. Que isso? Entre 10 e 1 milhão. Calma, tô contando. Eu tô Não. fechando o oi pra contar os zeros. Calma aí, gente. Calma aí que não é tanto zero assim. Não vai estragar meu negócio. Não é tanto zero assim. Não, A é gente o babado. conversa. E ainda tem aquele negocinho assim que veio do BBB, né? Tem que dar aquela valorizada. É, Isso o aí. primeiro carro que vai chegar no Brasil. Exato. É. Ganha uma Imagina foto com a Amanda. Exato, a gente pode entregar. Ela vai entregar a chave. Esse é o combo. Se você quiser, é só clicar no link que tá aqui na bio. Exatamente. feed. Manda um e-mail. E a gente tá vendendo rifa. E ainda ganha o iPhone do iPhone. Ainda faz uma parceria com. Gente, faz uma rifa. Vamos vender rifa. Vai ganhar uns 6 vezes mais, hein? Uai, é? É verdade. Imagina. Imagina. Tá. Fica a Você dica. ganhou 3 carros, então que mais de prêmio você ganhou? Além do... Só 3 carros, que mais? do Vamos lá. Deixa eu pegar minha listinha. Caraca, muito. Gente. Cara, eu ganhei muita coisa.
Eu ganhei os 3 carros, eu ganhei o prêmio. Como eu ganhei 2 provas do Anjo, então eu ganhei 20 mil reais de roupas, né, pra gastar. Já gastou? Era Na Riachuelo. Riachuelo? Uhum, Riachuelo. Já gastou? Ainda não. Ai, vamos juntas gastar. Vamos fazer um dia de meninas. de amigas. Aí, ó, 20 mil reais. Caraca, vai dar pra você comprar muita coisa. Vai. Uma parte eu vou doar pra um projeto que eu tinha que conversado antes. Mas dá pra muita coisa, né? Muita coisa. Ai, meu Deus do céu, alguém me ajuda. Não tem uma cola. Um ano de compras do Carrefour. Ganhei também na Demicon um voucher lá de 25 mil reais. Que isso? Não, gente, teve muita coisa. Sabe quem tá cobrando dinheiro de você? A Bruna. Falou que você ganhou muito do prêmio porque ela acertou bastante quem ia sair. Ela falou que você deve um pouco pra ela. 60 mil reais, ela falou. Mentira, ela não falou isso, mas eu que tô... Se quiser. Você tá calculando aí, Tô né? calculando aqui. Pois E 10% é meu. Comissão, né? Ela pediu pra gente te cobrar. E se rolar, ela vai dar umas porcentagens pra Bruna. Então é dessas. Não, mas a Bruna, inclusive, ela que tá me devendo uma prova, que ela estava fora da prova, e eu coloquei ela dentro da prova de novo. E ela ganhou. Ela ganhou a da Demicon, dos broches. Eu tava lá assim, ó, eu pensei, eu vou ganhar esse negócio, porque eu tava com broches a mais do que ela. E eu pensei, aí eu fiz uma cara e eu falei assim, eu vou ganhar, né? Pensando comigo, assim. Resgatei ela lá de onde ela tava. E fez ganhar 150, né? 100 mil reais. Aí chegou lá, quando a gente foi contar os broches, eu pensei, eu tenho mais broche do que ela. Aí ela começou, 90, 70, 90. Eu fui tirar o meu 10. Eu falei, que isso, cara? O segundo 20, eu falei, foi tão de brincadeira. Eu não conseguia nem disfarçar a minha cara no ao vivo, assim. Eu tava tipo, aí o próximo, 25, tipo... Aí ela ganhou 100 mil reais. Inclusive, eu quero minha porcentagem agora também. Gente, calma, tá elas por Deixa elas. elas por elas. Tá tudo certo. Não sei. Não sabe. Não sei. E o que você fez com a primeira... Assim, o que você comprou, né, com o dinheiro quando ele caiu, assim, na conta? Primeiro eu paguei conta de gás, né? Tá, R$27,90. Tirando os pagamentos, né, mas dívidas, tudo. Eu paguei uma viagem pros meus pais. E pra onde? Pra Argentina, pra minha mãe ver neve. Então, foi eu comprei pra eles, assim. Eu quero também viajar, também, mas assim, o que eu fiz com o dinheiro, assim, peguei um valor maior, foi pra eles fazerem essa viagem. Tá, mas aí você já pensou em... Você entendia, assim, de aplicar, de aplicações de dinheiro, enfim? Então, quando eu senti isso, a necessidade de estudar, ter uma educação financeira, na própria medicina também. Por quê? Porque a gente não teve isso na faculdade. Então, aí quando você sai, você trabalha e você pensa, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou... E eu era autônoma, então, assim, como eu não precisava economizar e tal, para pensar a longo prazo. Então, eu comecei a estudar educação financeira. Então, eu já procurava alguns cursos, já lia livro. Sabia 100% de tudo? Não. Perdi o dinheiro também. No entendeu? investimento, essas coisas? Porque a gente, assim, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sabia que era extremamente importante saber o que fazer com dinheiro. Então, eu estudava já. Aí, quando saiu, eu, lógico, tive uma ajuda também de um consultor. E continuo estudando. Então, uma parte do dinheiro eu coloquei em algumas aplicações. E continuo estudando. E eu acho que esse pós é muito importante. Porque, assim, antes... eu pensava assim, o que eu faria se eu tivesse dinheiro? Hoje, eu tenho dinheiro, mas o que realmente eu preciso fazer? Tipo, o que realmente eu preciso comprar? O que eu realmente preciso porque o dinheiro continue ali. Porque se você for gastando, o dinheiro vai assim. Some rapidinho. Exatamente. O dinheiro vai que a gente nem vê. Você vai ver, 3 milhões é muito dinheiro, mas às vezes, dependendo do jeito que você usa, que você gasta, ele acaba. E não é nada. Exatamente. Então, eu tenho muito cuidado com o que eu vou comprar, com o que eu vou investir, o que fazer, justamente por isso. Porque quem já não teve dinheiro sabe a importância que ele tem, assim, na questão do, tipo, eu tenho medo dele faltar novamente. Então, o que eu faço? Eu tenho muito cuidado.
Eu tô estudando, tô vendo o que fazer, onde aplicar. Não tô comprando. O que eu mais comprei de extra foi realmente essa viagem dos meus pais. O restante eu tô ainda estudando o que fazer, vendo o que realmente é necessário. Quero viajar, porque, né, todos nós, né? Sim, Não é só você que pode ir lá tomar um drink numa casa Rio de flutuante. Porque eu acompanho, estava lá tomando uns bons drinks numa casa flutuante, chiquérrima. Aham, você viu? Chiquérrima. Maravilhosa Entendeu? aquela casa. E eles foram se juntando. Sabe que eu queria perguntar em relação a hospital, tudo? Que eu vi no TikTok recentemente uma história de uma médica que contou algo sobrenatural que aconteceu no hospital. Tipo, essas coisas. Cago de medo dessas coisas, gente. Você já sentiu algo? Já aconteceu algo assim contigo? Já viu vozes, espíritozinho? sons? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Aquela... Bruna, Cuidado. ela, espírito, eu nunca vi. Aquela, que eu tô falando, né? O que eu tô falando, senhora amada? Olha onde vai o assunto. Mas eu nunca vi. Mas já teve companheiros de equipe que falavam que vinha uma criancinha. E toda vez que... E aí tinha uns pacientes que... Aquela... Não, pode falar, pode falar. Não, tinha uns pacientes que às vezes quando falava assim, eu vi uma criancinha, a gente falava... Que criancinha. Assim? Né? Já sabia. não, mas é história de hospital, na verdade, né? Assim, história de hospital, assim, algumas pessoas, elas falavam assim, mas eu nunca vi, nem nada. Mas Nunca assim, nem sentiu, né? nunca senti, mas teve pessoas que às vezes falavam, eu vi uma criança, mas... Às vezes a pessoa tem a mediunidade, mas... Não, e tem também, assim, a gente tem também alguns casos de pacientes que têm, às vezes, delírio devido à medicação, devido Pacientes. aos pacientes também. Então, mas assim, às vezes alguns funcionários falam assim, não, eu vi uma criancinha aqui. A gente fala, eu nunca vi, mas essa história de corredor de hospital. Sempre tem algum... Tem algumas coisinhas, Sempre tem, né? aham. Aqui. Amandinha, qual foi... A Amanda Camilo mandou. Amandinha, qual foi a sensação de voltar ao hospital? Sentiu vontade de voltar a atuar na UTI? Um cheiro das Gol solo da Mandy Lice? É isso? Oi? É, da Mandalice. Da Mandalice. É porque meu nome é Amanda Alice. Aí Ah, a minha mãe tá. me chama de Mandilice, às vezes. Entendi. É porque eu vi o Y no lugar errado. Por isso que eu achei que era Lice. Sim. Eu gostei muito de voltar lá. Já tinha ido visitar um outro hospital que eu trabalhava. E aí ontem também foi muito emocionante. Porque eu entrei lá e é como se, ao mesmo tempo, nada tivesse mudado. Porque tá tudo ali no mesmo lugarzinho, né? E tudo mudou, sabe? E aí eu tava passando pelos corredores e me vem lembranças, porque eu passei boa parte da minha vida, né, ali dentro, trabalhando, e eu ficava ativamente, sem sair do hospital. Então, eu olhava para todo lugar que eu olhava, me vinha uma história, sabe? Me vinha uma recordação. Então, eu entrava nessa linha dos médicos. Nossa, lembrava quando a gente chegava primeiro para ver quem que jogava a bolsa primeiro para guardar o melhor lugar, o melhor colchão, escondia isso, escondia aquilo, porque a gente, tá vendo? Por isso que eu falo, já era um confinamento, já era uma coisa assim. Sim. Sobrevivência. Sobrevivência. Ninguém queria ficar em cima da beliche, então a gente precisava organizar, guardava lugar para o outro, fingia que não tava as coisas ali. Aí depois, assim, encontrei equipe, então, sim, eu tenho vontade, tenho saudade, mas agora eu acho que é o momento de eu focar em outras maneiras de exercer a medicina, mas tenho saudade, sim, e eu amei, foi um sentimento de muita gratidão, porque eu acho que todo mundo que passa pela nossa vida, ela marca a gente de alguma maneira. A gente é uma construção de todo mundo que passa pela nossa vida. A gente vai agregando tudo que passa pela gente, seja experiências boas, seja experiências ruins. E o hospital, com certeza, a Amanda não teria ganho se ela não tivesse tido a vivência que ela teve ali dentro. Tudo que eu passei ali dentro. Então, foi um sentimento de gratidão, porque tudo que eu vivi naquele hospital fez com que a pessoa que eu sou hoje faz parte da Amanda, do que a Amanda passou pelo programa. A Amanda saber que a Amanda precisava passar por algumas situações no programa, que a Amanda precisava absorver, eu precisava estar ali para ser a pessoa que eu sou hoje. E foi o mesmo sentimento que eu tive voltando ao hospital. E ainda volta com uma outra, acho que, valorizando outras coisas, né? Sempre. Com um olhar totalmente diferente.
Com certeza. De fora, né? Aquele olhar de não estou mais aqui, olha como é que acontece isso, né? Exato. E eu fiquei muito feliz. Eu lembro que eu peguei e falei assim, vou visitar o hospital. Mandei mensagem pro diretor do hospital. Eu falei, eu posso ir amanhã e tal. E eu pensei assim, mas eu vou lá, né, vou lá umas 9, até umas 10h30. Falei assim, porque assim, vou lá só falar oi pro pessoal e tal. Foi tanto carinho, foi tanta gente que eu consegui sair de lá às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. Você fez um tourzão ali por todo mundo. Tirei foto com o pessoal do pronto-socorro. Tem várias UTIs, UTI laranja, UTI amarelo, UTI azul, UTI lilás. Cada uma dividida por um setor lá. A verde foi a primeira UTI. E aí é bem isso. Eu olhei com aquele olhar, eu comecei aqui. A UTI verde foi o meu primeiro emprego. A lilás foi que eu trabalhei no Covid. A gente teve a rosa que foi feita na enfermaria. Eu trabalhei no transplante, então era azul que a gente deixava os pacientes. Então, assim, foi muito legal se encontrar todo mundo. E como eu trabalhei, igual eu falei, eu sempre fui muito severino. Eu sempre fui um tapa-buraco, assim, onde precisava eu estava indo trabalhar. Tô indo. Então, eu trabalhei em muitos setores. Eu tive contato com muita gente. E aí, de repente, você vê todo mundo assim, doutora, você lembra de mim? Eu falei, lógico que eu lembro. Aí, assim, a gente trabalhou aquela vez no transplante, não sei o quê, outro na enfermaria. Eu falei, lembro do pronto-socorro, quando você ia atender os pacientes. Eu falei, lembro. E aí, assim, e o carinho, sabe? O carinho, assim, de todo mundo é muito gostoso. É muito gostoso. Nossa, imagina, eu fico... Pra mim, assim, eu tenho meio que um pânico de hospital, né? Eu acho uma energia que eu fico, meu Deus, eu não sei, eu acho muito... Eu não sei se eu sugo muito, sabe? Mas quando eu vou em hospital, eu fico mal. E aí eu fico também me culpando por muita coisa. Nossa, eu tô reclamando e tem gente aqui. Sabe aquela coisa? Também, sempre quando eu vou ao hospital, acontece isso. E aí agora você falando, eu tô imaginando como é você ir como médica, né? Tipo, você tá ali, você sabe a quantidade de vidas que você salvou, a quantidade de bem que você fez. Né, tem uma outra energia estar do outro lado. E não só o que eu como vou como paciente, sabe? Tô refletindo aqui agora. E isso é muito legal, porque depois que eu saí, assim, comecei a olhar umas publicações antigas. E esses dias eu encontrei uma publicação no meu Instagram que eu tinha feito, assim. A equipe tinha feito. E tinha tanto familiar de paciente comentando. Eu lembro da doutora Amanda. Eu lembro quando a doutora Amanda saiu do hospital e comprou um sanduíche na padaria pro meu marido, porque ele não queria comer mais a comida do hospital. Eu lembro da doutora Amanda quando ela fez isso. Eu lembro da doutora... Então, assim, e é bem isso. Esse reconhecimento é muito mágico, assim. Não só hoje pelas pessoas que me conheceram a partir do programa, mas as pessoas que elas me reconheceram ainda. As pessoas que eu tive contato antes, elas sabem que eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, não, você fez um ótimo trabalho, por isso elas lembram de você, né? Isso é muito bom, assim, é muito gratificante. Fernando perguntou se você já recebeu algum oi sumida depois que saiu da casa. Não, porque eu troquei de telefone. Então, assim, não troquei de número, então não recebi, não. E no Instagram? Então... Oi? Quem me perguntou isso? Ela não entendeu. Tá, calma aí, calma. Blefei, vamos começar de novo, corta. O ainda ao vivo é isso, né? Não dá pra cortar. A nossa cara de pau fica assim. A gente joga aqui a coisa e fala, o quê? Quê? Quem falou? Então, não, gente, é sério. Tá, eu acho que um pouco a fama atrapalha um pouquinho os flertes, sabe? Sério? A gente fica um pouco mais assim... Nem um foguinho, um olhinho do lado, assim? Sério? Talvez depois eu ler aquele poema aqui caliente, talvez aconteça. Se tiver, conta pra nós, pra gente ser madrinha. A gente já quer o casamento. Brincadeira. Então você tá solteira? Gente. Tô solteira. Boa. Tô na pista. Tô Tá aí pra disponível. negócio. Você gosta de baladinha? Sair? Então, eu tô aprendendo a voltar a gostar, assim. Mas eu sempre fui muito caseira, sabe? Eu gosto muito do flerte, sabe? Do flerte, flertar, assim, de ficar conversando. Ué, então vai ter que ser no Instagram. Então você trata de ficar bem de olho nesse Instagram. Não, vai ter que ser. Antes eu baixava o aplicativo de relacionamento, né? Agora não dá mais, né? Agora se eu fizer, vão achar que eu sou fake. É verdade. Não dá, vou colocar uma foto e você é fake. Não vão acreditar, Mas, fica aí, gente. A DM tá aí pra isso. Eu acho que a DM atualmente é o novo Tinder, gente. Eu também acho. Mas é verdade, né? É verdade.
Então, Que aparecem os principais ali, É né? verdade. Você viu? é verdade, é verdade. Então, vamos lá, gente. Vamos, Tô próxima. esperando. Você vai lá nos Obrigada. principais, tá? Dá uma olhada. É, É. Vai que tá em solicitações ocultas, tem que ficar pesquisando. Menina, quando a Juliette veio aqui, a gente mostrou pra ela, não sabia nem que tinha esse outro das solicitações Ações ocultas? as principais. A gente foi mostrar pra ela, tinha um monte de gente verificada mandando mensagem. com os olhinhos. Internacional. foguinho. Olha só. É Olha babado. só. Depois a gente pega o seu celular aí e faz uma... Tô brincando.